preparei alguns slides, vamos ver se eles estão a funcionar. Estão a funcionar. Basicamente, numa conversa que resultou de interação havida no nosso IEL Summit há 2 semanas, e entendemos importante, e portanto agradeço à presidência da Associação, falar-vos um bocadinho de um trabalho que está a decorrer e que eu acho que merece e necessita de um maior envolvimento de todos, obviamente em especial também dos administradores hospitalares. Estou a falar da Estratégia Nacional para o Ecossistema de Informação da Saúde. Nós utilizamos esta expressão ecossistema porque a ideia de um sistema de informação é uma ideia redutora. Ecossistema tem a ver com todos os componentes, a formação que as pessoas têm que ter para os utilizar. Há bocadinho falava-se da qualidade da informação. A qualidade da informação é muito mais derivada da qualidade do input do que dos sistemas que temos. Claro que se os sistemas não estiverem bem montados, se não houver, por exemplo, interoperabilidade técnica ou semântica, obviamente vamos ter dificuldades na qualidade. A história da estratégia de sistemas de informação em Portugal não é longa, não quer dizer que antes destas datas não houvesse já iniciativas. Eu acho que houve iniciativas na área chamava-se na altura um projeto que era a RENIT, e há um ou outro documento que foi sendo partilhado. Mas se atentarmos de facto àquilo que eu chamo a publicação oficial, nós só temos desde setembro de 2016 a primeira publicação da Estratégia Nacional em Resolução do Conselho de Ministros. Ela vem sendo construída com vários aportes, já desde 2013 que há, a pedido do Gabinete da Modernização Administrativa, há estratégias setoriais para a saúde. Em muitos hospitais há planos estratégicos a 3 anos, normalmente sintonizados com o plano estratégico do hospital, aliás, assim deve ser. E depois esse trabalho foi consolidado numa estratégia nacional que foi sendo trabalhada com a estratégia nacional, depois já neste novo governo. Todos sabem também que as medidas Simplex não são, na minha opinião, uma estratégia, mas são um componente estratégico que tem a ver com simplificação de processos. E a ideia que queremos é dizer basicamente o seguinte: a estratégia atual termina a sua vigência a 31 de dezembro, é por conseguinte necessário planear agora, e estamos a fazer esse trabalho já neste momento, a estratégia que vamos ter em 20, 21 e 22. 20, 21 e 22 eu não tenho tempo para vos falar de todo o envolvimento, por exemplo, europeu, mas é um triênio muito interessante em termos de estratégia europeia, não só porque há uma mudança do quadro financeiro 21-27, com 2 tipos de financiamento europeu, em que está previsto financiamento na área do IELTS, mas também porque, de facto, e basta olhar para muitos dos hospitais que têm aqui representados colaboradores, nós olhamos para eles e vemos claramente que aquilo que estão a fazer hoje não vai ser de certeza, em termos de sistemas de informação, o que vão fazer daqui a 2 anos. Eu não me vou delongar sobre a atual estratégia. A ideia é que quem não a conheça, eu sugiro de facto esta leitura. Não é um documento muito extenso, aliás, ele é um anexo da resolução do Conselho de Ministros, e depois tem 2 despachos conformadores que lhe colocam metas anuais para acompanhamento. Os principais objetivos estratégicos são estes. Obviamente nós poderíamos discutir agora aqui, mas não temos tempo, se deveriam ser outros, mas são alguns que são conhecidos. Já falámos hoje aqui na centralidade do cidadão. A questão do transfronteiriço, por definição, é uma questão cada vez mais importante. Não esquecer a Diretiva Europeia de Cuidados Transfronteiriços, não esquecer que a receita de alguns hospitais portugueses deveria começar a olhar para a receita transfronteiriça. Do caso, por exemplo, lembro-me do caso do CHUC, aqui há uns anos, que apostou nessa receita, e há outros certamente que o também estão a fazer. A questão da mobilidade, por definição, a questão da interoperabilidade, que já falei, dos dados abertos, que já foi aqui mencionado, o portal da transparência, pelo Dr. Luís Campos, mas, sobretudo, esta questão da saúde em todas as políticas. E quando nós dizemos isto, temos que ser consequentes. Por exemplo, nós estamos a trabalhar esta estratégia, já atual, em vigor, tem ligação, por exemplo, com a defesa e com a justiça.
Por exemplo, o software PEM é utilizado neste momento nas prisões para receitar, e isso é bom, porque quando as pessoas saem desse ambiente e estão no SNS, ou vêm, por exemplo, a uma urgência do SNS, o que não é nada infrequente, como todos sabem aqui, os médicos no SNS conseguem mais facilmente perceber o esquema terapêutico em curso, e no caso dos hospitais militares, fizemos agora um protocolo para que o Hospital Militar possa aceder também ao registro de saúde eletrónico, e isto obviamente facilitar no fundo a troca de informação. A nova estratégia tem alguns princípios, alguns eixos que são importantes salientar, a questão de uma visão comum e trabalhar mais a integração com o setor público, mas também com o setor social e privado. Eu posso partilhar convosco que uma das dificuldades que temos neste momento com os grupos privados é de que tecnicamente nós estamos prontos a ligar os softwares, quer da Luz Saúde, quer da CUF, ao registro de saúde eletrónico, mas não há nenhuma lei que os obrigue a fazer isso. Também não sinto-me à vontade, mas é uma vontade, enfim, numa escala de prioridades muito baixa. E é uma vontade baixa que se entende de forma muito simples, porque Portugal não é exceção, nos outros países também é assim. Quando não há uma lei que torna obrigatória a partilha entre setor público e privado, o setor privado tem tendência a querer consultar a informação do público, mas a não partilhar a informação do privado. Isto, obviamente, tem a ver com receio de perder clientes, que, obviamente, não faz muito sentido. Mas, de todas as maneiras, estas são questões que estão, neste momento, a ser debatidas, que têm que ser debatidas, e que, quando estamos a olhar para criar uma estratégia com o sistema de saúde abrangente, temos, de facto, que chamar estes intervenientes. Neste momento, estes são os stakeholders que estão identificados. Obviamente que faltará sempre um ou outro, mas fizemos este mapeamento de stakeholders. Estamos envolvidos, por exemplo, num subgrupo europeu ao nível do eHealth Europa para, sobretudo, capturar informação antempada sobre modelos de financiamento, porque sabemos que, em termos de investimento infraestrutural, nós vamos ter que recorrer a fundos europeus e fundos regionais, e há um pacote de verbas que, se formos espertos, vamos poder direcionar para a saúde, em vez de irem, por exemplo, para infraestruturas de telecomunicação. Há a questão de um envolvimento maior da academia, já vos vou mostrar alguns exemplos, e as associações do setor. Partilhar convosco que este assunto, por exemplo, aproveitámo-lo quando estive no Parlamento há pouco tempo, com os 5 grupos parlamentares a falar de falhas dos sistemas, aproveitei para falar também um bocadinho da estratégia, da nova estratégia, do seu envolvimento, e obviamente isto é importante. Portanto, este é o trabalho que está em marcha. Começámos um trabalho interno de levantamento do estado da arte em matéria de health e e-health, e também do que é que outros países estão a fazer. Dar-vos nota de que estamos, desde janeiro, em articulação com outros Estados-membros, num trabalho que temos, que é mapear as estratégias nacionais de todos os outros países europeus, com uma grelha, vamos dizer assim, de definição estratégica idêntica, de tal forma que possamos mapear a nossa estratégia contra a estratégia de outros países para perceber onde é que devemos, não direi roubar nem copiar, mas ir buscar outras e boas ideias e melhores que as nossas, e depois começámos em fevereiro o envolvimento com algumas reuniões individuais com alguns stakeholders. Fizemos o primeiro workshop no Summit, e a ideia hoje aqui é convidar-vos para, estamos a tentar fechar a data, será em maio, algures ou 7, ou 23, 24, mas em princípio será 7 de maio, aqui com a associação. O Dr. Alexandre Lourenço não podia 23 e fizemos agora mesmo uma mudança, já agora. Porque era o just in time e o real time, foi aqui também já falado, portanto nós adaptamos-nos rapidamente às necessidades dos nossos stakeholders. Portanto, à partida será 7 de maio. Ponham isso na agenda, isso é muito importante. Para ajudar a pensar, não é a estratégia, não é ainda um documento estratégico sequer, é um documento de state of the art, de coisas que fomos lendo noutros sítios, para ajudar a pensar. Nós elaborámos já um primeiro documento de trabalho para o pensamento estratégico, em fevereiro deste ano, que, de facto, aponta alguns objetivos e depois define os tópicos que podem ser objeto de discussão. E o objetivo é, obviamente, escrever esta nova estratégia. Em termos de alguns stakeholders e algumas reuniões que já ocorreram, contactámos
alguns académicos, ainda estamos a meio desse processo de entrevistas. Estas entrevistas, para ter a ideia, decorrem durante mais ou menos 2 a 2 horas e meia, sempre com o diretor e coordenador da área mais relacionada. Ou seja, a ideia é, na mesma reunião, por exemplo, dar-vos nota ao Dr. António Marques, que é uma pessoa, penso que muitos conhecem, pessoa muito conhecida na área da urgência, na área da reorganização de serviços, na área do trauma, e que nos ajudou muito a pensar as questões, por exemplo, do registro de trauma, da questão da informação sobre o trauma, mas também informação de urgência. E ao lado, na reunião, estava o diretor de sistemas que tem a área do hospitalar e estava o coordenador da área hospitalar para, no fundo, haver ali uma conversa mais aprofundada, não apenas estratégica, mas também sobre os sistemas em si. Também já reunimos com algumas ordens e a ideia é continuar. A mais recente reunião foi esta semana com a plataforma Saúde Mundial, que é uma associação de associações de doentes, e a ideia é fazermos mais. E, portanto, este foi fotografias do workshop de 20 de maio, e a ideia é fazermos então convosco um workshop no dia 7 de maio, à tarde, ou durante o dia. Portanto, será mais ou menos este o alinhamento, enfim, não está completamente fechado, mas a ideia é, no fundo, irmos mais fundo do que eu fui agora, portanto, com este slide vou terminar, perceber quais são de facto as necessidades atuais, mas olharmos para o futuro. E olhar para o futuro não é um exercício muito fácil de se fazer. Uma coisa é nós desejarmos o futuro hoje. Eu gostava que hoje o meu hospital já tivesse o sistema perfeito. Bem, eu também gostava de ter muita coisa. Outra coisa é o que é que eu tenho que fazer hoje para daqui a 3 anos estar pelo menos 3 anos melhor do que o que estou hoje. Pergunto-me e perguntamos-nos sempre, será que estaremos em 2022 ao lado dos melhores do mundo? Bem, isso também é preciso saber se estamos ao lado dos melhores do mundo em tudo o resto. Também temos uma economia igual à deles, temos financiamento no SNS igual a deles e por aí fora, enfim, esses assuntos que eu sei que já falaram. Curiosamente, nos sistemas de informação, às vezes temos conseguido surpreender e temos tido, às vezes, mesmo com poucos recursos, saltos importantes e que nos prestigiam a todos. Portanto, agradeço o vosso tempo, desejo um bom almoço e agradeço a oportunidade de vos partilhar esta ideia e de vos inseminar esta preocupação estratégica. Obrigado.